A minha infância foi muito boa, eu acho que nós éramos irmãos e eu tinha uma irmã e um irmão, nós éramos entre três. Eu me criei com mais, né, eu tenho 9 irmãos, mas os mais pequenos, assim, que, que nós sempre brincávamos muito, assim, fazíamos casinha embaixo das bergamoteiras e aí nós, cada um tinha o seu cantinho para brincar. E foi assim, foi uma infância muito boa, eu acho. Até os 12 anos. 10, 12 anos, é. E o pátio lá era muito grande, então? Grande, grande. Não tinha quase mato, assim, mas tinha só não é mato, mas assim, a caça, assim, perto de casa, que era tudo limpo, assim, sempre bem limpo, assim, o pátio lá. E naquela época, então, o teu pai e a tua mãe, eles trabalhavam na agricultura? Sempre, sempre na agricultura. Plantavam o quê, assim? Ah, plantava de tudo, assim, era morango e cebola, milho. O que mais plantava era milho e criar porco. O pai sempre tinha muito porco. Que quase que mais que naquela época a gente se, como se diz, que mais dava lucro naquela época e a gente vivia com venda da cebola e dos porcos que o pai criava. Me conta um pouquinho dessa função da mudança, então, da família para Picada Carlos, nessa época. Essa foi a pior, porque nós tínhamos, eu e minha irmã, a gente tinha uma colega lá que era nossa vizinha, então nós se juntava todos os domingos, era nós na nossa na casa dela e ela na nossa casa. Era assim, era todos os domingos junto. Aí depois, quando o pai resolveu assim se mudar dali, ó, nós ficamos arrasados, porque depois quando nós fomos morar em Picada Carlos, ali nós não tinha amiga, não conhecia ninguém, e aí ficamos tristes até pela mudança, mas... Então a família é de origem alemã, né? Sim, é de Pomerano. Como é que era o nome sobrenome do teu pai e da tua mãe? Do meu pai, o que eu me lembro era Roberto Sigert. Mas a mãe era a Elsa Perlenberg Sigert. Que o pai era só Roberto Sigert. E a mãe tinha um nome no meio que era Elsa Perlenberg Sigert. Sim. E tu teve contato com teus avós? Só com... do meu avô, que é parte do pai, e meus avós do parte da mãe. Então, a parte da mãe eu conheci os dois, mas a parte do meu pai eu conheci só meu avô, que minha avó disse que morreu muito nova. Sim. Então, me conta um pouco do que vocês faziam depois que vocês se mudaram lá para Picada Carlos. Tu já tinha 12 anos, né? O que tu fazia lá? 12 anos eu já trabalhava na lavoura, junto com os grandes, junto com meus irmãos. Sim, e a casa lá era grande? Era uma casa grande, antiga, bem antiga. E as pessoas, elas contavam alguma história sobre aquela região? Isso mesmo, as pessoas, quando nós se mudamos para aquela casa, logo os vizinhos falaram ali que nós não ia ficar morando lá, porque já muita gente veio morar ali, ninguém ficava, morávamos tempo lá e se mudava, dizia que era uma casa assombrada. Talvez por essa idade que ela tinha, quando vocês foram para lá, quantos anos ela já tinha, será? Pois é, era uma casa bem antiga, até nem sei de quanto. E como que ela era? Ela tinha tabuado? Como é que ela era? Não, ela era uma casa que tinha construído em cima de uns
as pedras, rochas, como tu dizes, as rochas. Era tudo em cima das... E os tijolos acho que era bem grandão, assim, bem grande, feito à mão, eu acho. Que deve ter sido os escravos antigamente que fizeram, que era bem grandonas. Então eu vou pedir para te contar uma história sobre quando tu foi morar lá nessa casa lá em Picada Carlos. Tu tem alguma história, alguma lenda, algum causo assombrado para contar pra gente? Essa é uma pequena história, mas é muito real, porque aconteceu. Isso me aconteceu mais ou menos quando eu tinha uns 15, 16 anos por aí. Era eu e a minha irmã, a gente dormia junto numa cama grande. Numa cama antiga, assim, era. E aí era assim que durante a noite a gente meio que se acordava, aí vinha uma coisa assim que apertava o pescoço da gente. Que eu achei que era só comigo, assim, que era no meu sonho que me acontecia isso. Que vinha uma coisa assim, me apertava o pescoço, parecia que ia me enforcar, ou como se diz, sufocar. E aí depois quando me acordava, assim, aquilo, eu estava já assim acordada, aí eu senti, parecia que tinha um cheiro muito ruim, um cheiro terrível. Aí eu perguntei para minha irmã se era com ela também, e aí ela disse que é com ela a mesma coisa acontecia. Mas aí depois, aí eu peguei uma cruz e botei perto da minha cama e todas as noites eu rezava o Pai Nosso e nunca mais apareceu. Mas os livros, não sei de onde são. Esse aí? Esse que tá escrito em qual linguagem esse livro daí? Que eu não sei. Ah, nem sei também. Isso é alemão? Eu nem sei, eu não sei. Não sei ler isso. Esse eu encontrei no meio das coisas da avó. Ah, deve ser em alemão, então. Alemão é de Alemanha, assim, que lá falam em alemão, mas os pomeranos é uma língua diferente. A senhora aprendeu só a falar pomerano ou a ler Só também? falar pomerano, porque meus pais falavam pomeranos. Minha mãe também nem conseguia falar em português, em brasileiro, Ela falava só pomerano? só em pomerano. E foi a mãe que ensinou a senhora a falar pomerano? Foi o pai ou aprendeu de Não, crescendo? assim, os dois que me ensinaram a falar. Deve ser, porque eu não me lembro mais quando eu... Sim, nós sempre falávamos pomerano quando era criança. Que nossa colega, assim, também era pomerano, sempre falava em pomerano. Aprendemos quando fomos no colégio, que aí a nossa professora só falava em brasileiro, assim, e aí a gente aprendeu no colégio. Muitas vezes a gente não sabia o que a professora ia explicar, porque a gente só falava em pomerano e chegava na sala de aula, era tudo brasileiro, assim, a gente não entendia. Era difícil para a gente, né? Tinha que ser uns 8 anos por aí, 8 e 9 anos. Que eu comecei a ir na aula, eu tinha 6 anos, mas logo depois eu fiz 7, quando eu comecei a ir na aula. Tem gente na colônia ainda que nem sabe falar em brasileiro, só em pomerano. Eu gostava muito de cantar, eu era pequenininha, eu sempre gostava de cantar. Então, depois quando eu já era maior, eu cantava as músicas e escrevia no caderno. Principalmente as músicas do Teixeirinha. Fala um pouco em pomerano. Ah, mas o que eu posso falar? Como o dia tá bonito. Estado Sachumoctarrid. O gato. Não, como é? Da corda de minha tal comodira. O gato está sempre me incomodando. Corda de minha tá incomodida.
Tu incomoda um bocado. Mas é um fofo. Deu? Deu? Chega, agora chega. Sou aposentado agora, mas a minha profissão era operador de retroescavadeira. Na olaria aqui de um vizinho meu. Mas eu peguei na olaria em 92. Aí quando foi antes de 92 eu tinha olaria também. Tinha uma indústria pequenininha aí. Aí eu quebrei, fechei. Aí, e antes de eu botar a olaria, eu trabalhava com meu pai na lavoura. Aí trabalhava eu com o pai na lavoura. Aí depois aí deu uma seca muito grande, 60 e pouco. Não me lembro, 63, acho, 62. Aí nós inventamos de botar uma olaria. Depois não deu mais, tive que fechar a olaria, que não, a produção não dava mais. O valor do material é muito barato. Aí fechamos. Aí depois fui trabalhar na olaria do meu amigo aí. E ali, não, já tinha prática um pouco de máquina. E aí por dentro eu peguei a manejar a máquina, uma retroescavadeira. Aí fui embora. Tive até carteira assinada com a retroescavadeira, me assinaram a carteira, um certo tempo, depois vi a minha aposentadoria e parei. Aí me aposentei com 66 anos. Me aposentei, veio meu dinheiro para ir trabalhar. Aí agora estou fazendo biscate. Trabalho um pouco num lugar, trabalho um pouco no outro, às vezes não trabalho, às vezes conforme. É biscate. Eles me dão uma pegadinha, eu estou trabalhando. Agora, tudo que é serviço que vem pela frente, tanto como o trabalho de marceneiro, em obra, roçada, com roçadeira, e aí por gente. Às vezes trabalho de mecânico também. A minha vida é assim, ó. Sou um homem de servir todo mundo. Eu acho que quem não me conhece, porque o cara não mora aqui. Veio há pouco tempo para cá, porque os mais antigos aqui, todo mundo me conhece. Aí o meu pai tinha essa propriedade, aí o meu tio foi servir, ele deu baixa do quartel, aí para ir morar com meu avô. Aí depois, quando o meu tio veio do quartel, aí o pai veio embora para cá, para o Monte Mídio. Aí veio para cá quando eu tinha não tinha bem tinha 4 meses quando eu vim para cá. Saímos do Pilão para vir para Gama. E o pai já tinha essa propriedade desde 45, 1945. Da minha família, todos somos da raça Pomerana. Olha, quem veio de fora da família, assim, meus bisavôs vieram da Alemanha. Aí se casaram aqui no Brasil. Aí o pai do meu avô já era brasileiro, nasceu no Brasil. Aí a família do pai tudo era brasileira. Sim, eu aprendi português, depois fui pro colégio, né? Aí eu perdi a noção do pomerano. Mas pomerano, aí só morava aqui, pomerano aqui na zona aqui. Aí apareceram uns brasileiros no meio, aí depois de tempo de colégio, aí pegamos conversar sobre a língua brasileira. Aí pomerano ficou. Aí eu me esqueci do taco do alemão. Eu disse do alemão, não, pomerano. Aqui é uma estrada aqui que passa. Era muito movimentado, porque é uma cidade, uma estrada praticamente principal, né? Até na volta de 60, por aí, antes, na volta de 60, aí eles fizeram a estrada de Canguçu, aí caiu o movimento aqui nessa estrada aqui. Isso era muito movimentado, passava por dia, na volta de uns 30, 40 caminhão.
Hoje está passando talvez 10 quilos, quando muito. Antigamente passava muito, porque a estrada que vinha lá do Baquini e passava aqui. Aí depois estão desviando pela faixa que é melhor a estrada. Aqui é o verdadeiro corredor das tropas. Minha tropa de Canguçu, Erval, Piratini e aquela outra cidade que tem lá dentro, que é Caçapava, a gente chega a passar aí tropa com mais de 1000 boi. Aí nós de colégio, aquele tempo. Nós saímos do colégio, quando nós víamos um cavalo na estrada, meu santo de Deus! Aí vem chumbo grosso. Aí vem aquelas tropas pequenininhas, de 100, de 500 boi, 1000 boi. Aí nós entrávamos matar dentro. Às vezes os cavaleiros passavam por nós. E às vezes eles não estavam parados. Aí o cara tinha que vir por dentro do mato. Ia pro ângulo, pros frigoríficos na cidade. Frigorífico. Ia pro ângulo, ia pra charqueada também, né? Eles têm muita charqueada aqui em Pelotas. Aí o gado ia para lá. Aí quando era safra de animal, assim, minha nossa, é uma tristeza. Ela passa 3, 4 tropas por dia. Lá na casa do falecido meu avô, e seu pai era solteiro ainda. Aí tinha Aí o pai não sei, eu acho que já ser noivo, eu acho. O pai já era bem grandezinho, eu acho que eu não era nascido ainda. Aí o pai pegou e meu avô disse pro pai, vai lá e me desmancha um chalé que tem lá na frente, na entrada das casas lá. E ele morava para dentro, uns quase 200 metros para dentro. E aí a casa, passava na estrada e na beira da estrada tinha uma casa, um chalé de tauba. E aqui já estava parado há mais tempo, já estava meio ruim a casa. Aí eu falei, você vai lá e desmancha a casa. E o pai foi lá, levou a cachorrada junto, tinha 4, 5 cachorros. Quando chegou lá, pegou a desmanchar a casa, daqui a pouco os cachorros bravos. Uma vez a moteira, disse que a moteira ia soltar longe. Aí o pai olhou e disse, que isso? Disse que sacudia a vergamoteira e o cachorro bravo. Aí daqui a pouco parou. E o pai ficou assustado. Daqui a pouco ele trabalhou mais um pouquinho. Daqui a pouco ele viu um choro de criança. Tinha uma criança deitada dentro do chalé. Aí ele pegou e se arrancou. Você foi embora para as casas. Ficou com medo. E onde é que foi isso? No Passo do Pilão. Lá no Pilão. Lá nós saímos um dia de carroça daqui. Eu tinha uns uns 8 anos. Quando nós chegamos lá, na porteira, tinha que parar a porteira, depois a estrada fica meio altinho, e as águas ficam lá para o fundo. Mas o lugar que a gente chegava longe, né? Aí o pai disse assim, não vamos pegar ninguém aqui na lavoura, lá em casa. Estão tudo trabalhando lá, capinando milho. Aí fomos lá, chegamos lá, estava tudo em casa. Aí o pai disse, vocês botaram gente para trabalhar capinar milho? Não tem ninguém lá. E o pai viu um monte de gente trabalhando lá. Foi lá ver, nem rastro tinha de gente lá. É uma assombração, né? O senhor acha que o senhor é um contador de história? Que o senhor... Não. Não? Eu só vejo eles contar. Então eu sigo contando, né? Se eles me mentem, eu saio mentindo também. Não acho, porque eles acham que é muita mentira minha. Eu sou mais conhecido aqui por Rubim mentiroso. Eu pesquei um peixe tão grande, que nós andávamos de a cavalo, botei na chincha do cavalo, pendurei na chincha do cavalo e ia de pendurado, arrastando na estrada. Aí no tempo das tropas, aí o cara queria comprar o meu peixe, que dava um boi pelo peixe para
para mostrar o peixe que é uma traíra que eu tinha pegado. Digo, não, isso eu vou levar para a família, mostrar para a família. É o peixe que eu tinha pegado. Aí era um senhor de um peixe. E quando é que tu começou a contar essas histórias? De onde vem? Vem de berço? Como é que é? Eu acho que vem de berço. E onde é que tu costuma contar essas histórias? A gente encontra os amigos. Para nós rir um bocado. Para nós rir, porque a gente tem mais graça, a gente tomar um traguinho com os amigos e dar risada. Quem são esses? Papai e a mamãe. Que lindos. Papai e a mamãe. Você sabe de quando é que é? Isso aqui é de 45. 44, 45. 44. O que é que vem na sua cabeça quando você vê essa foto? Me dá até uma tristeza. Se aparecer os dois. Os dois falecidos. É o casamento deles. Casamento deles. Olha. Isso é escrito em alemão. O que está escrito aí que eu não sei? Eu também não sei o que é. Eu não sei ler direito. Não sei, na minha língua não dá nem para dizer. Essa aqui não... A mãe tinha... Tu vê? De 1929, esse livro aqui. Não tenho ideia, né? Isso aqui ela ganhou quando era pequena. Eu não sei, não tenho nem ideia. Tinha muito livro em alemão aqui na volta? Tinha. A mãe tinha uns livros. Mas eu nunca consegui ler. Eu não entendi essa língua. Não entendi essa escrita. Ela lia muito livro em alemão? Ela lia um pouco, mas ninguém mais lia aqui, só ela. Ela aprendeu a ler em alemão. Eu não... Nem o pai não conseguia ler em alemão. O senhor acha que ela aprendeu a ler em alemão onde? No colégio. Ela teve um professor da Alemanha, Carlos Lang, da Alemanha. Era natural da Alemanha. Ele veio aqui para o Brasil e apareceu no Brasil. Eu conheci ele. Acho que ele morreu na volta com... fazer uns 30 anos, mas é morto. É professor da minha mãe. Eu, quando pequeno, só falava em pomerano, não conseguia falar, não sabia falar em português. Fui aprender português na escola, com 7 anos. Que o pai pegou a me ensinar o português, que eu fui entrar na escola com 8. Aí o pai pegou a me ensinar o português com 7 anos, que até aí eu só falava pomerano. O pai e a mãe já falavam em português. E eles estudaram aqui, eles aprenderam aqui? A minha mãe não estudou, não teve escola, ela era analfabeta. E o meu pai, sim, teve uma escola, mas muito pouco tempo. Mas ele sabia ler e escrever, a mãe não. O pai sabia. O pai teve escola em pomerano, depois teve escola em português. Os professores eram veio importado também, era imigrante. É bastante diferente, bastante mesmo. Tem nada a ver uma língua com a outra. O idioma é totalmente diferente. Tanto é que eu sei falar em pomerano, entendo tudo em pomerano e consigo falar ainda tranquilamente. E em alemão eu não sei, não entendo quase nada. Tanta diferença. É uma infância de criança que cresceu junto com os pais, na lavoura. Comecei a trabalhar com 8 anos na lavoura, normal, junto com eles, ajudava eles, a vida era difícil. Fui para a escola, tive 4 anos de escola, voltei para a lavoura e fiquei na lavoura até 20 e poucos anos.
Aí fui para a estrada, voltei para a lavoura. E sempre plantou milho? Qual era a cultura que vocês plantavam? Era milho, feijão? Milho, batata, feijão. Plantava agricultura familiar toda, tudo que o agricultor familiar planta, as coisinhas miúdas, né? Tinha leitaria também? Por muitos anos o pai teve leitaria. Eu comecei com a leitaria quando eu tinha 12 anos. Sim. E o fumo, chegou a fazer plantação de fumo também? Eu peguei a trabalhar com fumo em 2002. Até aí eu só via a lavoura de fumo na terra dos outros, né? Não sabia nada de fumo, aí eu fui aprendendo na marra. Quando eu era guri, na minha infância, isso aqui tudo era lavoura aqui ao redor. Plantava de tudo, milho, feijão, ervilha, batata doce, tudo que era plantação existia aqui. Aqui era agricultura, só agricultura, 100% agricultura. Ia para Pelotas. O senhor lembra, quando o senhor era bem gurizinho, o senhor lembra como é que fazia para poder levar a produção para Pelotas? De carroça. Não existia caminhão, essas coisas. Eu fui conhecer caminhão na cidade, quando ia com o pai de carroça. Quando eu tinha 8, 9 anos. Tu fazia muitas essas viagens? O pai fazia, na época de colheita, uma viagem por semana, até 2. Aí depois passava, às vezes, 4, 5 meses sem ir a Pelotas. Nós ia normalmente, era sempre pela Estrada da Gama. Aí pegava ali aquele corredor das 3 pontes ali, saía onde hoje é 25 de julho, pegava Fernando Osório, dali ia para o centro. Vendia no centro, vendia na Fernando Osório. Às vezes chegava num depósito, aquele não comprava, mas chegava no outro depósito, aquele comprava. Dali às vezes ia para o centro comprar alguma coisa. Mantimento para a semana, o que se precisava, porque se comprava pouca coisa também, era arroz e açúcar e sal, praticamente só isso. Parava no restaurante Ness, que ficava no Largo Vernete. E nessa época o senhor mal falava português ainda, né? Muito pouco. Não, muito pouco português, porque eu tinha 8, 9 anos. Eu enredava na escola, eu conseguia falar, porque... Inclusive eu tive muito problema na escola, porque era discriminado por ser pomerano, né? Me rodaram o primeiro ano porque eu não sabia falar o R. Pelo sotaque, aí o professor me rodou. Porque quando dava a palavra com 2 R, ela não saía. Aí ele rodou porque eu não sabia ler. Porque naquela época, quem não soubesse ler não passava de ano. Não saía do primeiro ano, saía do primeiro ano lendo. Sim, porque o pomerano ele tem a entonação, só se fala um R, né? É. Entendi, claro. E aí, como eu tinha muita dificuldade em falar o R, aí eu me rodaram o primeiro ano. O pomerano na escola só tinha um, mas estudou pouco tempo e os pais dele se mudaram. Os outros todos falavam em português. Era origem pomerana alguns, mas falavam tranquilamente o português. Conseguia falar falava muito pouco, mas conseguia falar com os caras, com as pessoas que compravam. Mas falava muito pouco, né? Ficava só na escuta. O restaurante Ness falava em pomerano e falava em alemão. Lá, os funcionários lá falavam as 3 línguas. A loja também, onde se comprava tecido, que era o Felocínio Torres, também falava os 3 idiomas. A loja onde ficava é onde é o Nacional hoje, no calçadão, na Andrade Neves. Existiam algumas histórias do tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que por isso que ficou pouca coisa guardada dos antigos, dos meus avós, no caso, porque os livros, essas coisas, queimaram tudo, por causa que eu ficava com medo, né? Porque eles eram alemão, pomerano, aí eles acabaram com tudo que tinha que eles tinham, tacaram tudo no fogo, as coisas antigas, as coisas que eles trouxeram junto quando vieram imigrado, que era do meu bisavô, essas coisas que o avô tinha, os livros que eram em alemão, o avô queimou tudo. Eram livros de igreja, os livros que trouxeram junto, que veio junto quando eles vieram imigrado para cá, que eles trouxeram de lá, os livros antigos. E esses livros, quando deu aquela perseguição após a Guerra Mundial, né, que
foram perseguidos por causa que não tinha nada a ver, mas achavam que eles eram a favor da Alemanha, né? E aí eu chegava nas casas e ia procurar ver se essas pessoas tinham alguma coisa. E aí eles acabaram queimando aquilo tudo para acabar com o vestígio. Até as coisas de família, até fotografias, essas coisas queimaram. Meu avô que contava isso aí. Eu perguntava para ele por que não tinha foto antiga, que aí ele só me deu uma foto que era do meu bisavô, que era a única que tinha sobrado. Ele disse, não, eu queimei tudo que tinha, por causa da perseguição. Eu perguntava sobre o vô, de quem tinha vindo, mas o problema é que faz tantos anos, eu era guri, e o cara esquece muita coisa. Mas eu perguntava pelo meu bisavô como é que eles tinham vindo, se ele tinha vindo, quem é que tinha vindo de fora da coisa. Ele falava que eles vieram da Pomerânia, que a Pomerânia era um pequeno país que foi invadido, né, pela Rússia e não me lembro, acho que era a Polônia que ele falava. E aí os que conseguiram fugir para cá, fugiram aqui para o Brasil, que vieram para o Espírito Santo. Do Espírito Santo saíram, foram lá para o norte, para o nordeste. Aí vieram aqui para o sul, ficaram em Santa Catarina. E uma parte foi para o Chile, para a Argentina, fugiram muitos para o Chile, para a Argentina, muito pomerano fugiu para lá. Foi em torno do que ele falava, que era em torno de 700 e poucas mil pessoas que fugiram. Em torno de 800 mil, segundo ele me falava, que tinham matado. E em torno de 800 mil também foram escravizados lá, viraram escravo. Isso foi ele que me falava, não sei se é real ou não, é coisa do vô, né? Deixa eu perguntar uma coisa, o senhor acha que ele ficou sabendo dessa história como? Pelo pai dele. O pai dele contava para ele, que era o meu bisavô no caso. Isso é por parte de mãe, né? O meu avô, por parte de pai, eu conheci ele eu tinha 5 anos quando ele faleceu. Então, não tenho quase que lembrança nenhuma dele. Eu me lembro da fisionomia dele, mas só isso aí. História dele, não. Você acha que tinha escrito essa história? Eu não sei se eles tinham uma coisa por escrito, mas eles tinham bastante documento, essas coisas, que eles terminaram com tudo. Mas essa história, de forma falada, ela foi passada. Foi passada a falada. Inclusive, eles trouxeram até documento das terras deles que eles tinham lá, que eles tiveram que abandonar. E isso aí o vô disse que não era para ter queimado, mas ele queimou na hora do susto, do medo, né? Nem tem como eu buscar ela escrita, porque elas acabaram com as histórias, né, com os livros, com o que tinha. Então só ficou naquilo que me contaram, que o vô me contava. O vô por parte de mãe, porque ele morava com nós, né, ele separou quando eu tinha 4 anos de idade, o vô veio morar com nós. Ele separou da avó, encrencaram lá e separou. Aí ficou morando com nós até eu ter uns 11, 12 anos. Aí ele foi trabalhar de pedreiro na cidade, então eu tive bastante convivência com ele. Então eu perguntava, porque eu ficava mais curioso sobre as histórias, aí eu perguntava para ele, ele me contava alguma coisa. Mas muita coisa o cara esquece, né? Porque o passar dos anos, isso aí faz 60 anos. O senhor acha que aqui na volta dos vizinhos, na comunidade, que tem muita gente que conta história? Ou são poucos? Não, pouca coisa. Porque aqueles vizinhos que eram antigos, aquilo ali já foi todo mundo, né? Já não resta mais ninguém. E os taracos novos que tem aqui, que estão os atuais moradores, vieram de fora, e os que eram daqui são muito poucos, e nem lembro das histórias mais. Essa primeira foto, então? Essa foto aqui era eu quando eu tinha coisa de 2 a 3 anos de idade. Não parece, mas era. Aqui? Aqui em casa? Aqui, eu nasci aqui. Essa foto foi tirada aqui? Essa foto não, foi tirada da cidade. Naquela época só existia, para conseguir bater uma foto, só nos estúdios da cidade. Outro lugar não tinha como bater foto. E essa aqui também era eu, quando eu tinha todos 7 anos. Esse aqui é o casamento de uma prima minha de Bagé. Ela morava em Bagé.
Morava em Bagé. Essa era minha prima, era Iracema. Ela que era a sobrinha do pai. O senhor ia muito para lá, para Bagé, para visitar? Ah, eu ia. Quando guri eu fui, eu me lembro a partir dos 9 anos que eu fui para lá. Mas eu tinha ido antes, mas aí não lembro direito. Nós levava 9 horas de trem para ir a Bagé, na Maria Fumaça. Saía daqui, passava em Pedro Osório, passava em Pedras Altas. Aquela região ali. Era a linha de ferro para Bagé, né? Pegava o trem aqui na estação, perto da Avenida Brasil, aqui em Pelotas. Ali perto do Guanabara. Então alguém nos levava de carroça até Pelotas, até lá. E aí marcava o dia que voltava e aí eles iam lá e nos pegavam de novo. O trem levava 9 horas aquela fumegueira. Era banco de pau, sarrafo, sentado ali, um sentava de costa para o outro. Tinha que cuidar o lado que tu ia olhar, porque quando o trem meio fazia uma curva, coisa, e o vento trazia fumaça para dentro do trem. Tanto é que o cara chegava lá com a roupa toda, era carvão de pedra, tocado, né, tia? E aquilo largava aquela fuligem, chegava lá com a roupa tisnada de preta. Eu tinha, acho que, 8 ou 9 anos, quando o pai comprou um rádio a bateria, que era o único que existia aqui na região. Aí os vizinhos se reuniam sábado à noite para vir escutar o correio, era o correio Brincoringa, aquele. Eles vinham escutar na rádio. Se reuniam tudo na sala a escutar a rádio. Qual era a língua que se falava no rádio? Era o português. Era a rádio Farroupilha. E tinha a rádio Pelotense e a rádio Cultura. Rádio em alemão e pomerano tinha? Ou não? Não. E na época até era proibido falar em alemão, não falava em alemão. Depois é que liberaram o idioma de novo. Ah, isso era uma festa no campo de futebol, campo do Monte Brutense, que a colônia de Pelotas na época era Morredondo, Capão do Leão, Arroio do Padre, tudo sul, tudo era Pelotas. Então tudo era um campeonato da colônia único. A ACP chegou a ter mais de 30 clubes, quando a colônia de Pelotas era uma só. Não tinha emancipação nenhuma ainda, era Capão do Leão, tudo. Tinha mais de 30 clubes, tanto é que tinha divisão especial e divisão de acesso. Eram as duas divisões. Eu joguei na CE, joguei na ACP muito tempo. Eu comecei a jogar em 1968, com 18 anos. Jogava no time reserva do Monte Brutense. E depois eu joguei uma época no tempo, joguei no Ambu, que era aqui na estrada do Ambu, e aí depois, mais tarde, joguei no Copacabana, que era na estrada da Tatua. No Copacabana eu tinha 23, 24 anos, ou 22 talvez. Antigamente tinha muito pomerano. Chegava num local, falava mais em pomerano que português. Lá em Pelotas? Em Pelotas. Principalmente nesses pontos onde o pai descarregava, que era os depósitos que vendia a batata, vendia a cebola, vendia o feijão. Os compradores normalmente eram pomerano. Então a colônia era praticamente 80% era de pomerano aqui em Pelotas. O produtor rural era 80% era pomerano. Tinha os FIS na Fernando Osório. Por nome eu me lembro desse aí. E no Fragata tinha os Trepto, que era um depósito muito forte. Tinha os Detman na Fernando Osório também, que era um depósito forte. Tinha outro depósito forte na Fernando Osório. Ele ficava ali perto da Praça 25 de Julho, que chama Praça do Colônio, né? E tinha outro depósito ali, que hoje tem ali, que a parte
Da agropecuária Sala Berri. Aluga uma parte daquele depósito. O senhor acha que ainda tem muito pomerano em Pelotas? Tem bastante. Se chegar ali onde saem os ônibus para a colônia, ali na Deodoro com Neto, ali se ouve a conversa dos pomeranos falando entre eles todos os dias. E mais que um grupo, uns quantos grupos. De Santa Silvana, do Arroio do Padre, nessa região ali, tem muito pomerano. E ali na cidade, dentro da cidade, o senhor acha que ainda tem muito pomerano? Eu acho que já tem pouco. Tem pomerano, mas que fala é muito pouco. Porque o idioma vai se perdendo, né? O cara vai pegando dificuldade em falar. Hoje, se eu vou falar em pomerano, eu vou ter dificuldade de falar. Eu vou ter facilidade de entender ele. Mas para mim responder, eu já vou ter alguma dificuldade. Oh, Susana, estás levando doch so schön. Oh, Susana, É isso aí, não me lembro mais. Essa foto aqui, sim, essa aqui era do meu bisavô. Era o pai do meu avô por parte de mãe. Esse aqui eu não sei. Eu não lembro bem, porque o avô falava, mas eu esqueci alguma coisa. Eu não sei se ele nasceu na Europa, porque quando eles saíram da Pomerânia, eles tiveram um tempo na Alemanha, antes de migrar, de vir direto para cá. Eles fugiram da Pomerânia e fugiram para dentro da Alemanha, eles tiveram um pouco lá. Aí depois eles conseguiram migrar para Espírito Santo. E de Espírito Santo eles vieram para Rio Grande. E de Rio Grande, o pai desse meu bisavô foi para a localidade de Morredondo. E foi dali que aí nasceu o meu avô ali. Eu não sei se ele veio de lá ou ele nasceu no Morredondo. Mas os irmãos mais velhos dele nasceram na Europa. Nasceram na Alemanha, porque eles já tinham fugido da Pomerânia, quando aconteceu a invasão. Ele contava essa história para o vô, como é que tinha sido a vida deles. Como é que foi a vida deles para vir, que foi muito difícil. Inclusive, quando eles vieram, eles tiveram dificuldade para atravessar o oceano. E aí a comida estava findando. Quando eles chegaram aqui, estava praticamente no fim as comidas já. Veio muita, embarcou gente em excesso no navio. Que era todo mundo queria embarcar e foram embarcando e se escondendo. Quando se deram por conta, estava em alto mar com muito mais gente no navio do que eles achavam que tinha. Porque esse navio, ele não pagaram passagem para vir. Esse foi o governo brasileiro que aceitou essa imigração. Veio lá para o Espírito Santo. Até parece que esse navio ele foi pago pelo governo brasileiro para trazer esses imigrantes, para colonizar o Brasil, que tinha um problema de colonização brasileira aqui, eram poucos. E aí em Espírito Santo, quando chegaram lá, que eles redistribuíram, quando vieram aqui para o sul, uma parte, e aí vieram para Santa Catarina e lá para o Nordeste. Nordeste eu não sei se existe pomerano lá ainda ou não, mas deve existir. Há pouco tempo tinha um Krause que foi ministro. Ele era lá do Nordeste, era do Ceará, daquela região lá. Talvez tenha algum parentesco, porque um dos Krause, dos irmãos que vieram por parte do meu avô, ele era um cara que ia ser tio do meu avô. Esse foi lá para o norte, sozinho. Ele não quis ir para o sul, ele foi lá para o norte porque ele tinha arrumado uma namorada durante a viagem. E os pais dessa namorada foram lá para o norte do Brasil, Nordeste. E aí ele foi para lá junto. Mas nunca mais souberam notícia desse. No caso, o tio do meu avô por parte de pai. Essa última foto é a foto do meu pai, casamento do meu pai. Eles casaram em
1940 e 4 ou 5. Que o pai nasceu em 1922, o pai tinha 23 anos quando casou. A minha mãe morava ali e o pai morava aqui, ele dava 500 metros de uma casa da outra, aí se conheceram, era o vizinho. E naquela época o casamento entre vizinhos era muito comum, né? Porque a sair dos passeios eram poucos, a movimentação era bem menor. E aí acabaram casando. Foi pequena a festa. Naquela época não existia muita festa, não tinha muita coisa. E foi também um problema das guerras, né? Esse problema. Porque o pai foi militar durante quase 2 anos, porque ele não pôde dar baixa por causa da guerra. A Segunda Guerra Mundial, que o Brasil daqui mandou gente, e o pai estava um dos que estava no quartel para poder ser embarcado para lá. Então, na hora dele dar baixa, não pode dar baixa, porque não vamos precisar mandar mais soldado para lá. E aí ele não pôde dar baixa na época. Aí eles já tiveram que adiar o casamento também. Ele chegou a ser convocado para embarcar? Não chegou a ser convocado. Ele fazia a guarnição do aeroporto aqui em Pelotas. Era o ponto que a companhia dele fazia. Porque eles tinham medo que fosse invadir o aeroporto, né? Eles tinham medo, porque o país, o Brasil, tinha medo de uma invasão dos nazistas. Pelo que o meu avô falava, a Pomerânia acabou porque os que ficaram lá foram escravizados. E o resto mataram e os outros fugiram. Que fugiram para a Alemanha. Teve outros que fugiram até para uma parte da Itália para pegar navio, para conseguir vir embora. Que vieram lá para o Chile, que vieram para a Argentina. E outras partes do mundo também teve, mas a migração mais forte foi para o Brasil, a Chile e a Argentina.